Bom dia, irmãs. Queria dizer que estou com muita saudade das irmãs e abençoo todas as irmãs. Não esqueço de nenhuma de vocês, que eu tenho meu nome aqui no meu caderninho, na minha agendinha. Que a gente continue orando, continuamos longe, mas perto do coração. Queremos fazer uma oração para nós começarmos a nossa lição número 2 da nossa revista, que fala sobre as parteiras. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Continua conosco, Pai, nos dando direção, sabedoria vinda do Senhor. Abençoa essa missão, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, que essa sessão possa trazer, Senhor Deus, muitas direções para nossas vidas, muitos aprendizados, Senhor. Que possamos crescer um pouquinho mais na Tua presença. Em nome de Jesus, abençoa minhas irmãs que estão em casa, aquelas que seja de uma forma, Senhor, toda especial, vão ver esse vídeo, Pai, que o Senhor possa edificar a vida delas em nome de Jesus, Pai. Essa oração eu te peço, já te agradeço por tudo em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos começar nessa manhã sobre a nossa lição, que diz sobre as parteiras. A nosso versículo-chave está lá em Êxodo 1,17, que diz assim, irmãs: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então aqui vai dizer para nós sobre duas grandes mulheres que foram muito importantes nesse momento aqui no povo hebreu, ali juntamente com o povo hebreu. E no decorrer da nossa lição a gente vai explicar o que foi que elas fizeram, qual foi o motivo por que elas fizeram isso. Então, na nossa introdução aqui, tem um pedacinho aqui que fala assim sobre... Nós vamos escrever sobre alguns nomes de algumas mulheres que se destacaram por fazer algo importante. E nós escolhemos aqui o nome de alguma das mulheres. Colocamos aqui o nome de Sara. Por que nós colocamos o nome de Sara? Porque ela foi uma grande mulher da Bíblia e se tornou mãe de multidões. A Sara. E depois nós colocamos Miriam. Por que Miriam? Também para nós foi uma grande mulher, porque para nós ela também foi uma mulher da Bíblia, e nós escolhemos ela. Também nós colocamos aqui o nome da Raabe. Por que Raabe foi importante? Porque foi uma grande mulher também da Bíblia que salvou os espias, né? Mais uma grande mulher, a Débora. Quem foi Débora? Débora foi uma mulher também da Bíblia, uma grande mulher da Bíblia, e ela foi juíza em Israel. Pense vocês, uma mulher juíza naquela época, em Israel. E também temos Ruth. Ruth também foi uma grande mulher da Bíblia, que foi bisavó de Davi. Que impressionante! Quantas novidades, temos muitas mais, né? Agora vem as nossas heroínas, Cifra e Puá. Quem que foi Cifra e Puá? Elas eram parteiras, né? E elas temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia ordenado a elas. Então, elas foram grandes guerreiras também. E nessa manhã nós vamos entrar na lição falando assim, que Cifra e Puá, já ouviu falar desses nomes? Já ouviu falar, irmão, desses nomes? Eu, na verdade, não tinha ouvido falar desses nomes. Sabe quem foram elas? Foram duas mulheres simples, como eu e você. Duas mulheres simples, donas de casa, né? Com certeza, que cuidaram de suas casas. Como você e eu, que tiveram o nome mencionado por Moisés no livro do Êxodo. Porque a fé e a coragem delas
não poderiam ser esquecidas na história do povo de Deus. Quando receberam a pior ordem do próprio rei do Egito, tiveram discernimento de temer mais a Deus do que ao homem que tinha todo o poder em sua terra. Elas preferiram temer mais a Deus do que ao próprio faraó. Você teria coragem de ir contra a lei de seu país, porque essa lei é contrária a um valor fundamental, claramente especificado na palavra de Deus? Você teria coragem? Digamos, se eu tivesse coragem de ir contra a lei de Bolsonaro, talvez não teria coragem. E elas, naquela época, teve coragem de ir contra a lei do faraó. Sifra e Puá tiveram coragem. Elas sabiam que provavelmente morreriam, elas sabiam. Por isso, porém, temiam mais, elas tinham mais medo de temer ao Deus Todo-Poderoso do que ao rei poderoso de um reino passageiro. Explicando, né? Desde o início do livro do Êxodo, a bênção de Deus sobre o seu povo e o sofrimento que o seguiu enquanto estava no Egito, ignorando a importância histórica de um hebreu que ajudou seu país em tempos de crise. José tinha morrido já, ele não estava mais como governador. E um novo faraó convenceu os egípcios sobre a urgência de escravizar todo o povo hebreu, e a fim de ter domínio sobre eles. Mesmo assim, o Senhor permaneceu abençoando seu povo e continuou a se multiplicar e se espalhar sobre a terra. Mesmo assim, com todas aquelas aflições que o povo hebreu estava passando, o seu povo continuou a se multiplicar assim mesmo, a ser multiplicado. Isso fez com que os egípcios intensificassem cada vez mais o sofrimento dos hebreus. Eles não acreditavam, porque os hebreus cresciam de tal forma e eles queriam trazer mais sofrimento àquele povo, né? Por isso que eles sofreram, né? Bom, agora, irmãs, vamos entrar no nosso tópico 1, né? Que diz assim: a ordem do rei do Egito. Está lá em capítulo Êxodo 1, versículo de 15 a 16, que diz assim lá: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então aqui diz para nós, né, era só o 15 e 16, eu já li o 17. Então, abençoado por Deus, o povo hebreu crescia e se fortalecia e se multiplicava cada vez mais na terra do Egito. Isso não passou despercebido por governantes daquele país. Levantou-se um faraó que não havia conhecido a José e tentou subjugar os hebreus com trabalhos forçados, implementando dura escravidão. Em Êxodo de 8 a 14, que diz assim: mas isso não resolveu o problema. Então o faraó decidiu mandar matar todos os bebês do sexo masculino assim que nascessem. Isso reduziria o crescimento populacional e enfraqueceria o povo hebreu. Pensou ele, né, que o faraó pensou que isso poderia achou que isso resolveria o problema, né, da multiplicação dos hebreus, mas errado estava ele, né? Que Deus estava com aquele povo, né? Mesmo assim,
eles continuaram a crescer. Aqui pergunta para nós, né? Que valor um hebreu tinha para Faraó? Nenhum valor. Eles só eram escravos, né? Só serviam ali para dar algum lucro para eles. Na verdade, os filhos dos hebreus tinham se tornado um inconveniente para o Egito. É fácil descartar a vida de um bebê quando ele se torna inconveniente. Para colocar seu plano em ação, o faraó chamou 2 mulheres que eram responsáveis pelos partos das hebreias. Eram Cifra e Puá, as nossas heroínas da nossa lição. Elas receberam de Faraó uma ordem direta: quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina. Se for menino, matem. E se for menina, deixem viver. Em Êxodo 1,16, né, que diz lá, né? Quando servis de parteiras, hebreias e meninais, se for filho, matai, se for filha, que viva. E isso, né? Elas deveriam assassinar. E aqui diz aqui na minha Bíblia, diz assim, ó, de capítulo 1 de Êxodo, versículo 16, o assassínio secreto. As parteiras podiam atribuir a morte do filhinho a um acidente de nascimento. Elas poderiam ter obedecido ao faraó, mas mesmo assim elas não quiseram. Elas temeram o poder de Deus na vida delas. Elas conheciam o temor do Senhor na vida delas. E mesmo assim, elas poderiam naquele momento ali falar assim: foi um acidente que aconteceu, a criança morreu. Elas poderiam ter falado isso. Estava nas mãos delas, né, o poder da vida e da morte, mas mesmo assim, elas não quiseram obedecer a Faraó, quiseram obedecer a Deus. E aqui fala, né, dá um exemplos aqui, que na China, lá foi decretado que o casal só poderia ter um filho. Como resultado, se uma mulher engravidasse mais de uma vez, ela era induzida a fazer o aborto, né? E matá-la após o nascimento. Se a criança ou matá-la após o nascimento. Imagine só você ficar grávida ali 9 meses, aí um decreto lá do seu país decretar para você fazer um aborto. Poderia até morrer a mulher também, muitos abortos as mulheres morrem, né? E também tem aqui, na Europa, 9 de cada 10 mulheres optam pelo aborto, ao serem informados que seu bebê é portador de síndrome de Down. Isso não acontece no Brasil, né? Eu tenho uma filha de síndrome de Down, né? Sei que é difícil para muitas mães, né, aceitarem o problema, mas aqui nesses países aqui na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Rússia, dentre muitos outros, simples fato do bebê ser um inconveniente para a mãe é a razão suficiente para ter sua morte aprovada legalmente, que fariam Cifra e Puá nos tempos de hoje, né? Então, nesses países já está decretado, se eles verem que a criança fizer exames e a criança for inconveniente, que para eles é inconveniente, matam, né? Então, a gente pensa por aqui, né? Como seria difícil ali para eles naquele momento, para aquelas mães naquele momento, né? Ter que descartar o seu filho porque ele é inconveniente, porque ele nasceu com uma síndrome de Down, que ele nasceu incapaz não tem a visão, é surdo. Essas crianças são inconvenientes para esses pais. E devemos pensar nossos valores, nossos conceitos, né? Deus não dá nada por acaso em nossas vidas. Tudo que Deus nos faz, Ele tem um propósito, né? Eu vou pausar aqui, irmãos. Agora vamos falar do temor a Deus ou ao reino ou ao rei do Egito. Está lá em versículo 17, né? Se elas temeram a Deus ou ao rei do Egito. O que vocês acham? Cifra e Puá poderiam ter obedecido a Faraó ou culpado pela morte dos bebês, né? Falar assim, o rei mandou nós matar, nós obedecemos a lei do rei.
poderiam ter adotado a desculpa de que estavam apenas obedecendo a ordem do rei.